Voltamos com o nosso programa, mulheres. E agora com a doutora Maitê Pimentel. Oi. Você viu que belezinha a Palmeirinha aqui? Uma fofa. Ai, que bonitinha, com o beijinho cabelinho. nela ali. A Palmeirinha sai e vai assim o secto atrás dela, só para dar um beijinho, né? Doutora Maitê, a gente vai falar sobre o bom funcionamento do intestino e por que tem esse nome disbiose. É estranha essa palavra. Eu não entendi nada. Eu falei, o que será que é isso? E você sabe que essa palavra está na moda e a medicina está investigando muitas coisas sobre disbiose. O que é disbiose? Que é alteração da microflora intestinal. Então, por incrível que pareça, dentro do nosso intestino, nós temos mais de 100 trilhões de bactérias. Como é que é? 100 trilhões? Trilhões. E isso é bom? São boas. Porque boas bactérias. Na nossa cabeça, a bactéria é coisa ruim. Bactéria faz mal. Mas existe uma coisa no mundo, né? Não só na medicina, até nos animais, simbiose, mutualismo. Então, por exemplo, a gente vai na natureza, aquele peixe palhaço, que ele fica com as anêmonas, que é aqueles bichinhos do mar, se esconde atrás delas para não ser predado, e ele solta uma substância que ajuda também o alimento nesses bichinhos do mar. Simbiose é quando uma coisa que parece de outra espécie vai poder te ajudar e você também ajuda essa outra coisa. Então, simbiose é uma junção. Junção. E disbiose é separação? É alteração disso. Alteração. Então, a nossa flora intestinal está cheia de bactérias boas que ajudam na absorção de nutrientes, ajudam você captar e triturar substâncias importantes. Elas são como se fosse um filtro para não entrar antígenos, coisas ruins. Fungos, por exemplo, são amigas. Tá, até entendi. Trilhões de bactérias. Se você destrói essas bactérias do bem, que hoje em dia a gente chama de gut bactérias, a gente vai alterar toda a flora intestinal. Isso reflete na saúde? Sim, a gente não vai absorver muitas vitaminas. Existem relatos de obesidade com isso, é o que a gente mais está estudando, que hoje a gente vai falar de várias coisas. Então, parece que 20 a 30% da nossa obesidade, aumento de peso, que a gente não sabia antigamente, tem a ver com a absorção intestinal. Existem até nomes para isso. E a medicina está evoluindo para ver o que a gente pode fazer para transportar essas bactérias boas para uma pessoa que não tem. Então, existe até, você faz um transplante da microbiota intestinal. Por exemplo, duas mulheres. O que é microbiota? É toda essa flora intestinal. Então, por exemplo, dá um exemplo, A gente tem duas mulheres gêmeas, a mesma genética, uma obesa e uma magra. Isso existe? Existe. Tá. Aí, estudo feito mesmo. Aí você pega fezes dessas mulheres, cheia desses bichinhos, e vai colocar nos ratinhos, por exemplo, com a mesma ração. Então não tem como um comer mais que o outro, é a mesma quantidade. Tudo igual, só com as fezes de uma, não as fezes de outra. Tá. Para justamente ver o que essa microbiota, o que essas bactérias fazem de engordar ou não. Os ratinhos das mulheres obesas ficam obesos. Comendo a mesma quantidade? Então é isso que a gente está em busca de escolher as gut bactérias, selecionar firmicutes, que são as bactérias ruins. Então a gente sabe que em obesos, essa qualidade de bactérias chamadas de firmicutes, as que dão realmente esse teor de obesidade, porque elas retêm mais gordura e elas trituram mais carboidratos, e triturando mais carboidratos você absorve mais energia. Então engorda, ganha peso. E tem as bactérias que são as bacteroidetes. Eu acho até bonitinho esse nome. Parece chacretes? Bacteroidetes. Tá. Mas essas bactérias bonitinhas, elas estão em número excessivo no intestino das pessoas magras. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto e a gente vai entendendo melhor à medida que a conversa vai se desenrolando. É mito ou verdade que o uso de antibióticos indiscriminadamente favorece o desenvolvimento da disbiose, ou seja, favorece o mau funcionamento do intestino? Super verdade, tá? Então, quando a gente usa antibióticos, a gente mata muito da nossa flora intestinal. Bactérias do bem e bactérias do mal, que a gente está querendo matar as bactérias do mal. Claro. É difícil porque a gente sempre acha bactéria do mal, nem sempre hoje a gente está vendo isso. O uso de antibióticos, o uso de laxantes em excesso, o uso de álcool em excesso. Nosso André Rezende falou isso ontem, que ele acha que não é bom o uso de laxantes em excesso. Não é mesmo? Não é, porque você destrói as bactérias boas. E aí você altera toda essa flora intestinal.
tá? Existe até, por exemplo, uma doença que chama-se uma colite pseudomembranosa, que é quando você usa alguns antibióticos, principalmente pacientes que estão imunossuprimidos em hospital, a gente tem uma bactéria muito ruim que chama Clostridium difficile. E essa bactéria é grave, a pessoa tem diarreia crônica com pus. Então, quer dizer, o uso de antibiótico não só altera essa flora, mas pode até ser porta de entrada de outras bactérias do mal. Muito do mal. Muito do mal. Tá. Então, tomar cuidado que a gente, tô com resfriado, eu tenho um antibiótico aqui em casa, deixa eu tomar 1, 2. Aí, além de causar resistência, a gente também muda tudo isso à flora intestinal, que muitas pessoas nem sabiam disso. Pois né? É mito ou verdade que o consumo excessivo de alimentos processados e poucos alimentos crus é um fator de risco? Sim. Então, essa microbiota, as bactérias que você tem são diferentes da que eu tenho. Isso é de origem genética, isso passa pela mãe. Nossa, gente, então são muitas bactérias no universo. Sim. Se é parto normal, se é cesariano, tipo de alimentação, ambiente que a gente vive, né? E a alimentação altera essa flora, obviamente, né? Então, quando a gente tem alimentos crus, as folhas, a gente tem maior oportunidade de produzir as bactérias boas e selecionar estas, tá? Quando a gente usa alimentos processados, industrializados, cheios de gordura, já faz aquela carapaça que você não consegue nem triturar bem os alimentos. E aí você começa a desenvolver, a proliferar as bactérias que tem que ter um teor para queimar esse tipo de gordura. Que comprovadamente a gente sabe que essas bactérias são as que eu falei, que são aquelas bactérias do mal, não são as gut-bactérias. Então, está super envolvido a gente realmente comer coisas não processadas, né? Tá. Então, folhas é muito importante, não só, eu gosto cozido porque a gente está no inverno. Cruas. Crianças, adultos, todo dia nós deveríamos comer folhas cruas. Outra coisa, oleaginosas também faz super bem, amêndoa, nozes, caju. Soja, porque tem magnésio e evita toda a fermentação de gases no intestino grosso. Quando a gente fala em chia, em aveia, em soja, são também substâncias que vão fazer a microflora intestinal proliferar e evitar, né? Sanduichinhos, bolachinhas, gorduras, frituras. Só tirar uma dúvida, são quantos trilhões de bactérias? 100 trilhões de bactérias. Então, esses trilhões de bactérias que estão em mim são diferentes das outras 100 que estão em você? Sim. Doutora Maitê. Sim. Tá. Mais um. É mito ou verdade que disbiose pode estar relacionada a diabetes? Verdade. Pode. Parece estranho. Revolucionário. Revolucionário. Não diabetes tipo 2, mas diabetes tipo 1, né? O diabetes de tipo 2 é o mais conhecido, 90% dos casos, que você às vezes vai engordando, tem a herança familiar, hereditária, a célula do pâncreas vai cansando e aí se torna diabetes. O tipo 1, que é nesse caso da disbiose, provoca tipo 1, é uma doença autoimune, são células que destroem o pâncreas. É uma doença autoimune por nervoso, estresse e... A gente sempre pensou que doença autoimune era só nervoso e estresse. Essa malha de proteção que tem no intestino, ela serve como se fosse uma rede para o antígeno, para as células estranhas entrarem. A partir do momento que a gente tem antígenos entrando, a gente pode ativar todo o sistema imunológico e ativar doenças autoimunes, que a gente não sabia disso. Então, quer dizer, todas essas bactérias são uma rede de proteção para a agressão. Se você desfaz a rede, a agressão entra. Tanto é que está se estudando muito também para a esclerose múltipla, que é uma doença autoimune desmelenizante, né? Que aí vai dando paralisia, tudo, também envolvida com disbiose. Tá. Mais uma. É mito ou verdade que quem tem disbiose pode não absorver as vitaminas? Super verdade, né? Porque se essas bactérias, elas fazem a gente absorver coisas boas, protege o intestino das toxinas, e você matou essas bactérias do bem, todo esse processo foi quebrado. Então, o intestino está com as vilosidades todas machucadas. Então, se uma vitamina boa está passando pelo intestino, ela tem que ser captada, a bactéria do bem não está lá para captar, né? Não só isso, porque o nosso intestino também é produtor, por exemplo, da B12.
Então, existe um tipo de anemia que é chamada anemia intrínseca, que não é anemia ferropriva, falta de ferro, que é deficiência de B12. Então, é produzida no intestino? No intestino. A vitamina B12? E aí você tem muita alteração de déficit de B12 quando você tem disbiose. Tá. Mais um. É mito ou verdade que disbiose provoca obesidade? Isso que a gente não sabia, suspeitava, mas agora está comprovado cientificamente. Comprovado. Cientificamente. E agora, isso faz uns 4, 5 anos, que no congresso que a gente teve lá, o IDF, um pesquisador começou a achar que isso era possível. Isso porque em 1958 eles já fizeram o transporte, né, que vocês pegaram as fezes e colocaram naquele tipo de pacientes que estavam graves em UTI e viram que melhorava. E aí daí foram pesquisando. Mas foi daí que surgiram as gut-bactérias, as bactérias do bem. E a partir daí que muito tem se falado na medicina, né, endocrinologistas, clínicos e nutricionistas falando de probióticos. Então todo mundo hoje, eu quero tomar probiótico. O que é probiótico? Probiótico é uma bactéria do bem, viva, pequenininha, que você engole ela e ela vai lá. E ela, junto com as outras irmãzinhas, vai crescendo. Então, dentro daquela melhora. cápsula, daquele comprimido, tem uma bactéria, uma Sim. das 100 trilhões. É igual o kefir, que está muito na moda, não é? Kefir está na moda. E o que é o kefir? O kefir é um fungo, na verdade, ele parece uma couve-flor. Você já fez kefir, Já. né? Esse fungozinho, quando você entra em contato com laticínios, mas quem tem intolerância à lactose pode fazer com água também. Tá. E aí ele se prolifera e cria uma substância que é do bem, que é cheio de bactérias do bem. Então esse fungo com contato com esse açúcar do leite, ele vai produzir bactérias do bem. E aí esses grãozinhos você passa de pessoa para pessoa. É muito legal, né? Mais um. É mito ou verdade que probióticos é a mesma coisa que prebióticos? Tem gente que nem sabe que tem probióticos e prebióticos, Eu né? não sei. Então, esse probióticos são as bactérias vivas que a gente pode ingerir, Tá. né? Existem as cápsulas, existe, por exemplo, o kefir, que é natural. E os prebióticos são substâncias que não são as bactérias vivas, que vão ajudar as bactérias do bem a se proliferar, tá? Que tem muitos alimentos contendo uma palavrinha, gos. São oligosacarídeos, são substâncias que fazem as bactérias do bem. É um substrato, é um alimento para essas bactérias crescerem. Tá. Então, a gente pode ingerir tanto os probióticos quanto os prebióticos, que a gente vai estar ajudando essa nossa flora intestinal. Então, os dois são positivos. Positivos. Na saúde. Tá. Vamos agora às perguntas do pessoal de casa sobre disbiose. Primeira pergunta enviada pela Aline. Tenho síndrome do colo irritável com muita diarreia. Se eu tratar disbiose, posso melhorar? Excelente pergunta, Daline. Até é um gancho para a gente falar, eu tenho disbiose, qual é o sintoma, qual é o sinal que eu tenho? Boa, doutora, boa. São sintomas, sinais bem parecidos com colo irritável, que é o quê? Flatulência, distensão abdominal. Você Inchaço. come inchaço, você come alguma coisa, fica borbulhando, sensação de plenitude, empachamento, que é aquele, tô com o estômago cheio, muitas vezes diarreia e às vezes a não absorção de vitaminas. A síndrome do colo irritável também é isso, mas é associado com uma pessoa que fica nervosa e estressada, tem a ver com a imunidade, o nervoso estresse, e a pessoa logo vai no banheiro rapidinho. Então tem gente que leva um susto, sai correndo e vai pro banheiro. Tem que ir agora. Né? Isso, a medicina ainda não sabe direito a causa de colo irritável, mas a gente sabe que é uma doença autoimune. E a gente sabe que se você melhorar a flora intestinal, a disbiose, você vai melhorar a síndrome do colo irritável. E será que às vezes foi feito o diagnóstico de colo irritável e na verdade não é? É uma disbiose? Pode ser. Muitas vezes sim. Tá. Próxima pergunta é enviada pela Carmen. Quem tem síndrome de Crohn pode ter disbiose? É Crohn que fala? Hoje só um nome feio, né? Porque as pessoas estão entendendo o que a gente está falando. Síndrome de Crohn também é uma doença autoimune, que você tem agressão de toda a parede do trato gastrointestinal, uma doença um pouco mais grave, que você já tem um diagnóstico com a lâmina do teu intestino, e você muitas vezes até que tem que fazer cirurgia, tá? Quando a gente trata assim disbiose, a gente tem uma melhora significativa da doença de Crohn, que é uma doença que às vezes a gente tem até que usar imunológicos, a gente tem que usar até, como eu falei, cirurgia. Então,
Tem sim, todo mundo que tem qualquer alteração do trato gastrointestinal, qualquer que for, até intolerância à lactose, até doença celíaca, né, que é a doença genética com intolerância ao glúten, você tratando toda a flora intestinal, você vai ter uma melhor qualidade desse intestino como um todo. E o tratamento é medicamentoso, via oral? E também alimentação. E alimentação. Claro. Melhorar muito a alimentação. Tá. Mais uma pergunta. Dagoberto. Tem algo que possamos fazer para aumentar a quantidade de bactérias boas no intestino? Então, olha só, Dagoberto, como a gente falou, essas bactérias do bem, elas existem desde que a gente faça exercício, que não coma coisas erradas, coma as coisas cruas, as coisas da natureza. É natural ela se formar, ela se criar. Elas vão aumentando as do bem e vão destruindo as do mal, né? Existe o fator genético que a gente ainda não sabe o porquê alguém tem... Provavelmente tem uma coisa na medicina que se chama epigenética. É a alteração do nosso dia a dia, da nossa mudança de comportamento, vai se mudando o gene. Então, por que a gente, por exemplo, quem acredita na teoria evolutiva de não ter rabo? Porque provavelmente por epigenética a gente foi modificando a cada geração e a nossa genética vai se transformando. Isso se chama epigenética. E por epigenética nós devemos ter o quê? Bactérias boas, ruins, de forma diferente. Nisso, a gente pode aumentar sim usando o que a gente está muito na moda, os probióticos, que são comprimidos que a gente compra, que a gente manda fazer, cheio de bactérias do bem. Tá? Existem agora até estudos que você faz uma interpretação da flora intestinal desses pacientes e você seleciona qual tipo de probiótico seria individualmente bom para cada ser humano. Eu posso comprar um probiótico para mim sem prescrição médica, sem nada? Sim. Pode. Probióticos não precisam de receitas controladas, são bactérias do bem. Não vai me fazer mal. Tanto é que a gente tem cepas de 500 mil, 1 bilhão, 5 bilhões, que são as com maior quantidade. Tá. Não quer dizer que essas 5 bilhões sejam as específicas para você. Tá. Mas concorda que dentro de 5 bilhões algumas vão fazer, haver, né? Algumas que vão fazer bem. Mais uma pergunta enviada pela Valéria. Ah lá, consumir kefir ajuda a regular o funcionamento do intestino? Tá todo mundo super por dentro do assunto, né? Todo mundo quer kefir, né? E então kefir faz bem. Aí uma dúvida assim, quanto que eu uso de kefir? Depende. Então a média para pessoas que usam bastante frutas, verduras, proteínas, é em torno de 1 copo de kefir por dia, tá? De 250 ml. Para quem já come muitas coisas gordurosas, um pouquinho mais. Até o Tutu veio aqui falar comigo nos bastidores. Ô, Maitê, mas quanto que é bom eu usar, sabe, de leite fermentado cheio de lactobacilos? Sim. É legal a gente tomar de manhã, mas sem ingerir nada, em jejum. Ele mata as bactérias ruins um pouquinho, tá? Mas não todo mundo, senão não dá diarreia. Exatamente. O excesso vai dar diarreia. Vai poder dar diarreia. Por isso, quando você compra um lactobacilo, você compra cepas menores e vai se adaptando, vai comprando cepas para chegar num limite. Doutora Maitê, e intestino preso? Intestino que não é regular e tal, também é um tipo de disbiose? Sim. Alteração não só para diarreia, mas como intestino preso é considerado disbiose. Isso é uma pergunta, qual é o normal do homem ou da mulher? Isso. Mulher a cada 1 a 2 dias é meio que normal, ela é mais constipada, porque tem alterações hormonais. Tá. Lógico, depende do que comeu. Quanto comeu é a quantidade de bolo fecal que você vai ter. Homem a cada 1 dia já é mais frequente e às vezes até 2 vezes ao dia. Tá. Bom, vou agradecer demais a doutora Maitê Pimentel, que é médica endocrinologista. O site dela é endoc.com.br e o Instagram Maitê_endócrino. Muito obrigada. Quer falar alguma coisa? Eu lembro quando você, na sua mais recente viagem, você chegou falando, estudamos o intestino, daqui a pouco teremos novidade. São essas? São essas. Que legal. E quando tiver algum remédio mais específico, eu com certeza vou vir falar aqui. Então isso é o que há de mais atual. Sim. Tá. Parabéns, agora, muito obrigada. A gente vai ter o congresso de diabetes o europeu, que vai ser em Berlim, em outubro. E aí também provavelmente vão ter novidades. Aí tudo que for de novinho eu pego lá pra gente discutir aqui. Mas você vai ficar muito tempo fora ou não? Não, só 5 dias. Viagem? Mas viaja essa moça pra estudar e pra se divertir também, porque faz parte da vida, né, Maitê? Obrigada. Obrigada a você, meu amor. Vai com Deus, viu? Obrigada mesmo.